Uma carta. Uma carta foi suficiente simplesmente para expor tudo. Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, respondeu por escrito ao senador Flávio Bolsonaro e nessa resposta ele entrega que, sem querer, o que Flávio estava fazendo nas costas do Brasil, que é agradecer sobretaxas contra os produtos brasileiros, apoiar a classificação de facções como terroristas sem consultar o governo brasileiro e o pior, oferecer uma equipe de transição ao governo americano antes de ser candidato a presidente. Bom, gente, isso não é política, isso é subserviência. Isso é um senador brasileiro agindo como representante de potência estrangeira. E a prova está escrita, está assinada e publicada. Fica comigo até o final, porque você vai entender exatamente o tamanho dessa traição. Antes de qualquer coisa, eu preciso que você entenda de onde veio essa bomba. O Flávio Bolsonaro, sendo um senador do Rio de Janeiro, acabou enviando uma carta ao secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, uma carta de senador brasileiro ao chefe da diplomacia americana. O Rubio acabou respondendo, e foi nessa resposta que tudo veio à tona. O G1 acabou publicando a tradução completa dessa carta. E o que está escrito ali é de tirar o fôlego. Não é interpretação, não é opinião minha, não. São as palavras do próprio governo americano que está descrevendo o que o Flávio fez e o que ele acabou prometendo. E eu te pergunto agora, quando foi a última vez que você viu um senador brasileiro sendo agradecido pessoalmente pelo secretário de Estado dos Estados Unidos? Isso, é claro que não é comum, isso não é normal e também não é à toa. A gente vai destrinchar essa carta ponto por ponto e cada revelação você vai com certeza entender por que eu digo que isso é uma traição ao Brasil. Então já vamos começar o primeiro escândalo dessa carta. O governo Trump está investigando o Brasil por práticas comerciais e pode aplicar sobretaxas pesadíssimas contra os produtos brasileiros. Isso acaba prejudicando exportadores, prejudica empresas, prejudica empregos aqui dentro. É uma ameaça real à economia brasileira. E sabe o que o Flávio Bolsonaro fez? Acabou apoiando. O Rubio agradeceu explicitamente o posicionamento de Flávio diante dessa investigação. Um senador brasileiro, eleito pelo povo brasileiro, foi a Washington e ficou do lado da medida que vai tirar dinheiro do Brasil. Ele não defendeu os interesses do nosso país, ele não pressionou pelo recuo das tarifas, ele foi lá e deu sinal verde para os americanos. E isso, para mim, é inaceitável. Qualquer senador, independente de partido, tem a obrigação constitucional de defender os interesses nacionais. E o que o Flávio ele fez foi o oposto. E o Rubio registrou isso por escrito, como se fosse um acerto entre os parceiros. Mas espera, isso aqui foi só o começo. O que vem a seguir é ainda mais grave. A carta de Rubio, ela é simplesmente detalhada. Ele lista os pontos que, segundo o governo americano, impedem um acordo comercial com o Brasil. São 4 tarifas preferenciais que eles consideram injustas, barreiras ao etanol brasileiro, desmatamento ilegal e proteção de propriedade intelectual. Ou seja, os Estados Unidos chegaram com uma lista de exigências. E é aí que eu te pergunto, onde estava Flávio nessa negociação? Do lado do Brasil, defendendo a nossa soberania econômica? Não, ele estava do lado americano, sendo agradecido por Rubio como aliado. Olha que situação absurda. O governo brasileiro está sendo investigado pelos Estados Unidos e o filho do Bolsonaro está em Washington sendo recebido como parceiro pelo mesmo governo que está ameaçando taxar o Brasil. Isso não é diplomacia paralela, isso é sabotagem diplomática. E os pontos desta lista não são simples, acabam afetando diretamente os agricultores, exportadores e a agenda soberana do nosso país. Fica ligado, porque ainda tem mais. E sabe o que me deixa mais indignado? É a parte das facções. Vem ver isso. Os Estados Unidos classificaram o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Decisão unilateral tomada em Washington sobre as facções que operam aqui dentro do Brasil. O Flávio, ele simplesmente foi lá e aplaudiu.
O Rubio agradeceu expressamente o apoio de Flávio a essa medida. Agora, eu preciso ser honesto com você que está me assistindo. Combater o crime organizado é necessário. Ninguém aqui defende o PCC ou o Comando Vermelho, mas existe uma diferença enorme entre combater o crime e deixar um país estrangeiro decidir sozinho como que vai classificar organizações que acabam atuando no seu território. Sem coordenação com o governo brasileiro, sem tratado, sem diálogo, isso tem impacto na política de segurança interna, nas relações diplomáticas, nas negociações jurídicas internacionais. E o Flávio foi lá e disse amém, sem questionar o processo, sem exigir reciprocidade, sem defender a nossa soberania brasileira. Aplaudiu como se fosse um favor. Não é favor, é ingerência. Mas o que vem agora é o que realmente me tirou do sério. Você não vai acreditar. Agora sim, nós chegamos ao ponto mais grave de tudo isso. O Flávio Bolsonaro acabou informando ao governo americano que, caso seja eleito presidente do Brasil, ele vai disponibilizar uma equipe de transição para trabalhar com os Estados Unidos. O Rubio acabou confirmando que registrou essa proposta e disse que os Estados Unidos estão prontos para trabalhar com os líderes escolhidos pelo povo brasileiro. Mas espera, ele é apenas um pré-candidato a presidente e mesmo assim ele foi a Washington num encontro informal com o secretário de Estado e ofereceu uma equipe de governo futuro, como se já fosse presidente eleito. Isso é um acordo político com potência estrangeira sobre um governo que ainda simplesmente não existe, baseado numa candidatura que ainda não foi nem lançada, não está nem registrada ainda. Isso acaba levantando questões jurídicas muito sérias e levanta, é claro, uma questão política ainda mais séria. A quem Flávio Bolsonaro serve? Ao Brasil ou ao Trump? Essa pergunta tem resposta e esta carta entrega essa resposta de bandeja. Agora tem uma parte da carta que passa despercebida, mas é muito reveladora. Logo no início, o Rubio escreve que compartilha da convicção de Flávio de que a amizade entre o Brasil e os Estados Unidos deve ser ancorada em valores compartilhados e em uma visão unificada para o hemisfério. Parece bonito, né? Mas traduz isso. Flávio foi a Washington e diz que concorda com a visão americana, com a visão dos Estados Unidos para o nosso continente. Não a visão brasileira, a visão americana, estadunidense. Então existe uma diferença enorme entre ter boa relação com os Estados Unidos e subordinar a política externa do Brasil à agenda de Washington. O Brasil tem interesses próprios, relações com outros países, agenda no Mercosul, por exemplo, no BRICS, na ONU. Então a soberania não é negociável. Mas Flávio foi lá e na prática disse que sim, que se eleito, o Brasil vai se alinhar à visão de Trump para o hemisfério. E isso não é parceria, é subordinação. E o mais triste é que ele fez isso mesmo sem ainda ter um mandato autorizado do Congresso, sem representar o governo brasileiro. E o Brasil oficial? O governo ficou sabendo de tudo isso pela imprensa. Isso é simplesmente inacreditável. Agora vamos parar de falar um pouquinho de política e falar de consequências reais. Essa carta tem impacto direto na vida do brasileiro. Primeiro, as tarifas. Se os Estados Unidos avançarem com as sobretaxas, os produtos brasileiros ficam mais caros no mercado. Exportações caem, empregos são afetados. Segundo, a classificação das facções como terroristas, isso acaba mudando o acordo de extradição, cooperação policial e como o Brasil é visto internacionalmente em termos de segurança. Terceiro ponto, a promessa de equipe de transição. Isso acaba sinalizando para o mercado americano que se o Flávio Bolsonaro vencer as eleições, coisa que a gente sabe que não vai acontecer, tem um alinhamento total com o Trump. Isso afeta investimentos, relações diplomáticas e a capacidade do próximo governo de ter política externa independente. E tudo isso foi negociado por uma pessoa que não representa o governo brasileiro, que não foi eleita para isso e que fez tudo isso sem transparência para a população. O Brasil merece saber o que é feito em seu nome, mesmo que informalmente. E essa carta prova que o povo não sabia de nada. Então, o que fazer com tudo isso? Minha opinião sincera e direta. Eu vou ser bem direto com você, como eu sempre sou.
O que Flávio Bolsonaro fez é uma afronta à soberania brasileira. Não estou falando de partido, não estou falando de esquerda, eu estou falando de direita também não. Eu estou falando de um senador que foi ao governo de outro país, apoiou medidas contra o Brasil, prometeu um governo futuro não autorizado e voltou para cá como se nada tivesse acontecido. A carta de Rubio entregou tudo. Não foi a imprensa, não foi o governo, foi o próprio governo americano que registrou por escrito o que o Flávio estava fazendo. E isso é grave demais para ser ignorado. Eu defendo o Brasil. Posso discordar de políticas, posso criticar governos, mas jamais vou aplaudir um brasileiro que vai a Washington para servir de capacho para a agenda americana contra os interesses do povo brasileiro, contra os interesses do nosso país. Se você também defende a nossa soberania, a soberania do Brasil, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Se você apoia a soberania do Brasil, deixe nos comentários #soberania e não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações. Até o próximo vídeo!